Bem, hoje nós veremos as espécies tributárias. As espécies tributárias são importantes porque elas delimitam, do ponto de vista da competência, quais os tributos que podem ser cobrados. As espécies tributárias aparecem de forma bastante importante a partir da Constituição de 67, não unicamente a partir de 67, mas a partir de 67 nós temos algumas delimitações bastante relevantes. Isso não quer dizer que anteriormente nós não tenhamos a definição delas nos textos constitucionais. Mas em 67 nós encontramos a delimitação e repartição das competências tributárias a partir do artigo 18, que trouxe a recepção material do artigo 3º do CTN. Neste dispositivo, que é o artigo 18, em seu parágrafo 1º, a Constituição de 1967 estabelece que lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário e disporá sobre os conflitos de competência dessa matéria entre a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal e regulará as limitações constitucionais ao poder tributário. A partir daí, nós verificamos que o CTN e o seu artigo 3º são recepcionados materialmente pela nova ordem constitucional e estabelecem que a definição de tributos e suas espécies será realizada por meio de lei complementar. A Constituição de 1988 vai estabelecer em seu artigo 146 as espécies tributárias da seguinte forma: cabe à lei complementar, inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, a linha a definição de tributos e de suas espécies. Portanto, é matéria reservada à lei complementar. As espécies de tributos aparecem discriminadas no texto constitucional de 1988, a partir do artigo 145, que determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Essas três espécies estão de modo explícito no texto constitucional. Não que sejam as únicas espécies, mas são as três espécies principais: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Além dessas espécies do artigo 145, nós encontraremos o artigo 148 determinando o regimento, o tratamento constitucional dos empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios estão estabelecidos lá no artigo 148 em duas modalidades, seja no caso de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra, ou no caso de investimento público. E além do artigo 148, nós encontraremos no artigo 149 a menção a contribuições, que não são as contribuições de melhoria, são outras contribuições, de três espécies, nomeadamente. Primeiro, contribuições de intervenção no domínio econômico, de interesses de categorias profissionais e econômicas, e como contribuições para o financiamento da Seguridade Social, conforme disposto no final desse dispositivo do artigo 149. Então, o 149 estabelece esse novo regramento com as contribuições sociais, elencando as CINDs, as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições corporativas, ou seja, aquelas de interesse de categorias profissionais e econômicas, e as contribuições para o financiamento da Seguridade Social, conforme prevê o dispositivo na sua parte final, que diz que deve-se observar, ou sem prejuízo, ao que está previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Portanto, nós temos aqui uma míriade, uma pluralidade de espécies tributárias que demandaram a atenção dos nossos doutrinadores sobre a classificação e as espécies de tributos.
Posteriormente, houve a inclusão do artigo 149A no texto constitucional, que criou mais uma espécie de contribuição, que é a contribuição para a iluminação pública, que é uma contribuição que tem a natureza de prestação de financiamento para prestação de determinado serviço público. As teorias que tentaram sistematizar as espécies de tributos são as mais variadas e nós podemos citá-las a seguir da seguinte forma. A primeira grande teoria é a que divide os tributos em duas grandes espécies. Ou seriam os tributos impostos, ou seriam os tributos taxas, independentemente do seu nome. Independentemente da denominação, o imposto teria a natureza de imposto, o tributo teria a natureza de imposto ou natureza de taxa. Qual seria a distinção entre um ou outro? Seria a base de cálculo que determinado tributo tem e qual a sua finalidade. Se fosse um tributo criado com o objetivo de financiar determinado serviço específico, nós teríamos uma taxa. Se ele fosse vinculado a determinado serviço geral, teria a natureza de imposto. E, portanto, se o legislador tivesse escolhido financiar determinada atividade ou outra, nós teríamos a figura do imposto ou da taxa. Um dos grandes representantes dessa teoria é Alfredo Augusto Becker, que irá utilizar o critério da base de cálculo para determinar a natureza do tributo. Assim, se a regra jurídica tributária tiver escolhido para a base de cálculo do tributo um serviço estatal ou coisa estatal, terá a natureza de taxa. Mas se ele não tiver a previsão de um serviço estatal específico, teria a natureza de imposto. Nós poderíamos pegar qualquer tributo e verificarmos se ele teria a natureza de taxa ou de imposto. Uma contribuição, por exemplo, a contribuição previdenciária patronal para os patrões, como não reverte em nenhuma atividade específica ao empregador, teria a natureza de imposto. Já a contribuição previdenciária do segurado individual, como retorna um benefício individual a ele, teria a natureza de taxa retributiva, portanto. A próxima teoria é a teoria tripartite, defendida pelo professor Roque Antônio Carrasa e também pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Tanto um quanto o outro mantém a distinção estabelecida por Giannini, que os tributos podem ser divididos em tributos vinculados ou não vinculados. A distinção com relação à teoria dualista é que os tributos, na concepção desses autores, os tributos vinculados, podem se dividir em duas subespécies. Nós teríamos os tributos que são diretamente vinculados ao contribuinte e indiretamente vinculados ao contribuinte. E, portanto, essa referência direta ou indireta ao contribuinte estabeleceria a existência de três espécies de tributos. Tributos não vinculados, vinculados diretamente e vinculados indiretamente, como no caso das contribuições. A próxima teoria é a teoria quadripartite, defendida especialmente pelo professor Ricardo Lobo Torres. Para este autor, nós teríamos impostos, as taxas, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Os tributos podem ser, portanto, na teoria deste autor, contributivos ou retributivos. Os tributos contributivos, eles seriam aqueles que medem a capacidade contributiva do contribuinte. Quanto maior a capacidade econômica, maior a sua capacidade contributiva. Aqueles tributos retributivos ou comutativos, eles verificam o custo-benefício da atividade estatal realizada e a equivalência exigida para a sua remuneração.
Havendo a entrega de serviço público, é necessário que exista uma remuneração adequada a esse serviço para que ele seja mantido e, portanto, há uma retribuição por parte do contribuinte. Nós teríamos, portanto, tributos contributivos e comutativos. O imposto, nesta teoria, seria um tributo não vinculado e contributivo. Já a taxa, ao contrário, e as contribuições seriam tributos comutativos e vinculados. As taxas seriam, portanto, tributos vinculados a uma atividade estatal específica e que exigem uma retribuição equivalente por parte do contribuinte ao custo do serviço que está sendo fornecido ao contribuinte. A próxima teoria é a teoria quendipartite, defendida especialmente por Ives Gandra Martins e Hugo de Brito Machado. Para estes autores, os tributos são de 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Aqui nós temos praticamente a menção de todas as espécies existentes nos artigos mencionados anteriormente, no 145 do texto constitucional, no 148 e no 149. Mas essas teorias não abarcariam, por exemplo, o 149A, que tem a contribuição de iluminação pública. Em uma outra forma de abordagem do problema, nós podemos citar o caso paradigma do recurso extraordinário 138.284 da Lavra do ministro relator Carlos Veloso. Neste voto paradigmático, o ministro relator estabelece que são diversas as espécies tributárias, definidas pela hipótese de incidência ou pelo fato gerador da obrigação. Portanto, vejamos que, nesta decisão, adota-se um posicionamento diferente de Augusto Alfredo Becker, que verificava as espécies tributárias com base no estudo da base de cálculo. O Supremo Tribunal Federal e os autores antecedentes vão utilizar um conceito diferente: a análise das espécies com base no fato gerador ou na hipótese de incidência. E aí, nós teríamos a seguinte divisão: os impostos, as taxas, as contribuições, que podem ser classificadas de diversas formas, como as contribuições de melhoria, as contribuições parafiscais, que são sociais, da Seguridade Social, sociais gerais, entre outras, as especiais de intervenção do domínio econômico e os empréstimos compulsórios. Essa definição, estabelecida pelo STF, abrange uma míriade um pouco diferenciada da classificação dos tributos, o que demonstra que na matéria ainda nós não possuímos uma unanimidade sobre a classificação e espécies de tributos. Praticamente, utilizamos hoje em dia uma análise dogmática sem uma sistemática muito clara das espécies tributárias. Nós poderíamos dizer hoje que as bases dessa classificação obedecem a alguns critérios. Primeiro, a grande distinção entre tributos vinculados e não vinculados, especialmente entre os impostos e as demais figuras tributárias, como taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Uma segunda grande divisão é dada também por relação à referência que é feita nos tributos não vinculados, se essa referência é direta ou indireta. Também é aceito que entre os tributos não vinculados, essa vinculação se dá de modo direto ou indireto. Por exemplo, nas taxas a referência é direta, já nas contribuições sociais essa referência é indireta. Então, esse é um outro elemento importante. Uma outra distinção relevante é a distinção entre tributos que possuem finalidade específica
com uma destinação específica e tributos que não possuem destinação específica ou motivação constitucional para sua criação. Por exemplo, as taxas possuem uma destinação específica, mas já os empréstimos compulsórios, eles não possuem essa destinação muitas vezes clara, podendo surgir como uma forma de realização de algumas tarefas públicas não exatamente definidas. Muitas vezes podem ser definidas, como no caso do empréstimo compulsório da gasolina, da energia elétrica, mas em outras vezes tem o mero sentido de realização de uma política macroeconômica, como é o caso de empréstimos compulsórios proibidos no Brasil, para a retirada de numerário do mercado, ou aquele empréstimo compulsório sobre a poupança ou os depósitos em contas bancárias que não são permitidos. Portanto, existem alguns pontos de unanimidade hoje na doutrina, mas ainda carece a doutrina de uma posição final. De nossa parte, adotamos a teoria quindipartite, que cremos que até o momento é a mais adequada à definição das espécies de tributos. Muito obrigado e vejamos as espécies em particular.